Danny Boy! Opa. Fala aí, meu irmão. E aí, meu amigo, como é que você tá? Vou só pausar a gravação. Botar para gravar aqui, gente. O Léo Beleza. entrou, era o participante mais especial dessa noite, tá, Dani? Ah, é mesmo? É VIP? É VIP? Oi? É VIP? É VIP, o Léo é VIP hoje, Ah, né? Ele fechou. é responsável pelo setor de anestesia ali de BH, né? Boa. Do hospital de BH. A gente vai ter duas equipes aqui hoje, né? Uma da unidade de Aracaju e a outra é a unidade de BH, tá bom? Nordeste. É, Eu fui pra Maceió e... esses dias aí. Oi? Fui pra Maceió esses dias aí. Foi? Ai, Fui gente, é fazer uma demais da extracorpórea lá, conta. acredita? Minha caneco. É, Foi doido, show, foi show doido. demais. Bacana, legal demais. E temos a Bruna aí também, que é coordenadora da equipe, Raquel, responsável do setor de imagem, Rodrigo, Dermato, e assim, várias especialidades, tá? Primeiramente, Dani, queria te agradecer mais uma vez, né, da gente estar fazendo alguma parceria e você trazendo aí um conhecimento que eu tenho certeza absoluta que vai agregar bastante para esse time. Esse time é um time muito legal, é uma galera 10. E, pessoal, convidei o Daniel Zanin, né? Eu já fiz a apresentação dele ali no grupo, mas ele daqui a pouquinho, né, quando for iniciar, ele já se apresenta também para vocês. É, mas é não só um dos maiores nomes que a gente tem da anestesiologia aqui da região, mas a nível nacional. Curitiba, ele é um polo de anestesia muito forte, né, Dani? Vai me confirmando, mas Ah, hoje só tô quietinho aqui. a Você que gente apresenta. tem, a gente tem vários nomes aí muito fortes, muito importantes, né? E eu fiz questão de trazer um desses nomes hoje para estar agregando conhecimento para a gente, tá bom? Daniel, seja muito bem-vindo, meu amigo, e fica à vontade, já está gravando, pode começar. Beleza. Pessoal, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Dani me convidou para a gente falar um pouquinho sobre analgesia, que é um tema extremamente importante para todas as áreas do hospital, né? Não só para a anestesia, acho que o Léo pode confirmar, né? Mas para todos os setores, a analgesia é muito importante, né? E para a gente falar de analgesia, não tem como a gente entrar na questão farmacológica, né? Porque a dúvida principal é que dose que eu faço, que medicamento que eu faço para cada caso, né? Só que a gente tem que, para entender isso, a gente tem que desenvolver o raciocínio em cima dos caminhos nociceptivos. Então, eu propus para o Dani a gente começar. Obrigado, meu bem. Eu propus para o Dani a gente começar a falar um pouquinho sobre nocicepção, tá? Então, eu vou escrevendo na tela aqui, gente, tá? Para gente. Por que que não está escrevendo? Ah, agora sim. Então, nocicepção, tá? Então, isso aqui é um pilar muito importante que vocês têm que saber para conseguir tratar bem aí os seus pacientes. Então, vamos ver agora, tá? Na primeira etapa, como é que funcionam os caminhos nociceptivos, toda a parte de fisiologia, uma revisão rápida, não vou gastar muito tempo de vocês, tá? Mas se a gente não entender isso aqui, a gente não consegue dar sequência. Então, eu vou voltar lá em cima para a gente poder trabalhar. Pois bem. Então, pessoal, quando a gente fala de caminho nociceptivo, de dor aguda, que é a principal dor aí que a gente encontra na rotina do dia a dia do hospital, nós estamos falando de um processo nociceptivo. E o que que é um processo nociceptivo? Se a gente pegar aqui o cachorrinho, eu gosto muito de usar esse exemplo aqui do cachorrinho, né? Nós vemos que ao longo de todo o sistema nervoso, e aqui a gente está vendo córtex, a gente está vendo a medula, a gente está vendo as sinapses intramedulares, nós estamos vendo o gânglio, o ramo sensitivo e o ramo motor, tá? Então, nada mais é do que o caminho da dor no corpo, tá? Então, isso é nocicepção, se chama caminho da dor no corpo. E vocês podem observar que este caminho, ele possui algumas etapas. E essas etapas é muito importante que a gente tenha na cabeça, porque os medicamentos que a gente vai fazer, o tratamento que a gente faz, eles precisam estar localizados em cima de alguma etapa desse caminho nociceptivo. Então, se a gente olhar aqui, né, na periferia, bem aqui aonde o nosso receptor
né, começa. Vou colocar em vermelho aqui para a gente ver, tá? Então, nós temos a primeira etapa, que é a transdução. Depois, esse potencial de ação ele vai viajar, né, por um nervo periférico, que vai, então, ser a etapa da transmissão. Ele vai, então, continuar no nervo periférico, vai chegar aqui na medula do paciente, aonde será feita uma sinapse, tá, do neurônio de primeira ordem com o de segunda ordem. Depois vai cruzar, vai subir pela projeção, né? Então, aqui intramedular nós temos a modulação. Depois ele vai subir, chamado projeção, vai fazer outra sinapse aqui dentro do tálamo, tá? Então, eu já vou dando algumas informações aqui, tá? Do tálamo do paciente, então chega na última etapa do caminho nociceptivo, que é a percepção. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós iremos ver cada etapa dessa aqui com um pouquinho mais de detalhes, e aí depois a gente faz as aplicações clínicas, né, do tratamento que a gente pode fazer em cada etapa dessa aqui, tá bom? Então, pessoal, o que vocês tiverem de dúvida, eu vou fazer um pouquinho mais informal aqui para a gente trocar ideia, como é um treinamento de equipe que todo mundo já se conhece, né? Então, a gente pode ter uma liberdade um pouco maior de conversa no meio da aula sem problema nenhum. Então vamos lá. Vamos ver agora as etapas nociceptivas, tá? Dentro de novo da dor aguda aí do nosso paciente. E a primeira etapa que nós temos, que está lá na periferia, se chama transdução. Então, essa é a primeira etapa. E ela está onde? No sistema nervoso periférico. Isso é uma informação muito importante, tá? Então, sistema nervoso periférico do paciente. O que que é sistema nervoso periférico? A gente está falando de nervos, tá? Então, nervos. Os nervos, eles têm um começo e eles têm um fim, beleza? Então, sistema nervoso periférico, nervos, eles têm um começo e um fim. E o que que é a nocicepção na etapa da transdução? A transdução nada mais é do que uma transformação de um estímulo que pode ser mecânico, pode ser térmico, químico, tá? Em um impulso elétrico. Então, é a conversão de um sinal mecânico, térmico ou químico num impulso elétrico. E esse impulso elétrico aqui, nós podemos traduzir essa palavra por potencial de ação, tá? Potencial de ação. Então, ele converte, gera essa energia elétrica, e agora quem que faz essa função dessa conversão? Os terminais nervosos especializados, chamados de nociceptores. Então, os nociceptores que fazem essa conversão do sinal em energia elétrica. E o que são nociceptores? Tá? Os nociceptores, eles são as terminações nervosas livres dos neurônios de primeira ordem. E o que é o neurônio de primeira ordem? O neurônio de primeira ordem é o primeiro neurônio a ser despolarizado quando acontece uma etapa nociceptiva, uma conversão desses sinais aqui em nocicepção. Por isso que ele se chama de primeira ordem, porque é o primeiro a, né, gerar este potencial de ação elétrico. E qual é a função, pessoal, dos nociceptores? É a homeostase tecidual. Se eu não sinto dor, inclusive tem um filme que eu assisti no avião esses dias, que é conta a história de um cara que ele nasceu com uma deficiência, existe mesmo essa deficiência, onde ele não sente dor. Então a expectativa de vida desse paciente é muito curta, porque ele bate, ele quebra, ele sangra, ele não percebe e ele morre. Tá? Então existe uma doença onde esses nociceptores aqui eles não funcionam, tá? Então a gente precisa sentir dor, a gente precisa ter nocicepção para com que a gente viva, tá? E com que esse sinal ele sinalize para nós uma injúria tecidual. E olha aqui que interessante, ela pode ser potencial ou ela pode ser real, perfeito? Além desses nociceptores, pessoal, tá, que são especializados em dor, nós temos também outros tipos de receptores, né, que são os do tato, de pressão, de calor, de temperatura, tá? Então, junto com esses terminais livres aqui, que são especializados em dor. Então, veja, de vários receptores que nós temos, somente os terminais livres são responsáveis pela dor, tá? Um exemplo que eu gosto muito de dar no curso é o seguinte: se eu pegar aqui meu dedo e eu começar a beliscar o meu dedo, né, eu vou começar a sentir pressão, eu vou começar a sentir
né, que eu estou fazendo um estímulo mecânico, só que se eu beliscar ele de uma forma suave, eu não vou sentir dor. Agora, se eu continuar, né, apertando o meu dedo, vai chegar um ponto que esse estímulo, né, mecânico que eu estou sentindo por conta dos receptores de pressão e tato, ele vai se converter, né, vai estimular esses terminais livres dos neurônios de primeira ordem. Então, por isso que nós fisiologicamente não sentimos dor simplesmente pelo fato de encostar em algum lugar ou de ter um leve toque, né? A partir do momento que um estímulo é forte o suficiente, ele vai começar a estimular esses terminais livres e gerar, então, um potencial de ação. Então, isso aqui, gente, é energia elétrica que vai estar correndo por dentro deste nervo. Então, primeira etapa, revisando aqui, transdução, estímulos que são fortes o suficiente, que podem ser mecânicos, térmicos ou químicos, estimulam esses terminais livres dos neurônios de primeira ordem. Então, primeira ordem por quê? Porque é o primeiro a ser despolarizado. Então, olha só que interessante aqui a anatomia, né? Aqui nós temos os terminais livres, então esse aqui é o neurônio de primeira ordem, veja que ele termina, né? Vamos desenhar um dedo aqui, tá? Então tem um dedo aqui, ó. Então na ponta do meu dedo tem um nociceptor. Só que num estímulo tátil normal, ele não é despolarizado. Quem vai ser despolarizado são os outros aqui, discos, os corpúsculos de Meissner, de Patini, que vão traduzir então tato, calor e pressão, né? Então, se eu gerar um estímulo forte o suficiente, este, né, nociceptor irá despolarizar e a energia elétrica é convertida aqui e vai ser jogada para frente, como nós já veremos daqui a pouquinho, tá? Tranquilo até aqui, gente? Estou falando um monte. Tá indo sossegado? Tá? Para mim tá bem legal. Beleza, então. Qualquer coisa vocês me param aí, fica à vontade. Raquel, tudo bem aí, Raquel? Raquel quer fazer tap block, Dani. Tap Ah, block. maravilha. Ó, então já dando um gancho, né? Se a gente for fazer um tap block, a gente tá cortando isso aqui, ó. Tá? É esse ponto aqui da transmissão da dor que a gente corta, né? Mas já chego lá, tá nos próximos capítulos aqui. Então, se a gente relembrar aqui a anatomia do neurônio, e aqui é primeiro ano de faculdade, primeiro ano de ensino médio, né? Então, a gente tem um neurônio. Então, sendo representado aqui, quais são as características desse neurônio aqui? Ele tem um núcleo, né, onde vai ocorrer, né, a produção de proteínas, os substratos da célula. Nós temos os dendritos que estão aqui ao redor. Nós temos então o axônio que vai sair aqui do corpo celular, e este neurônio aqui nós vamos chamar de neurônio mielinizado, tá? Porque ele possui mielina, que é produzido pelas células de Schwann, e ela envolve então esse axônio ao longo do caminho aonde ele vai fazendo. Então, mielina, isso aqui é gordura, tá, pessoal? Gordura. E a gordura ela tem uma função de ser isolante. Por que que isso aqui é importante? Tá? Porque as células de Schwann produzindo essa mielina, a gordura ela isola a eletricidade. Então faz com que este potencial de ação pule entre os chamados nodos de Ranvier e acelere a velocidade de transmissão. Tá? Então, só dando uma relembrada aqui para vocês, né, que quando é um neurônio mielinizado, eu tenho uma velocidade muito de transmissão desse potencial de ação, né, muito maior do que um não mielinizado. Então, corre o potencial de ação aqui por dentro do axônio e ele vai chegar aqui agora no axônio terminal, onde vai passar essa informação para o próximo neurônio que está na frente, jogando a informação lá para o dendrito, e assim essa transmissão de potencial de ação acontece. Existem neurônios que não possuem isso aqui, tá? A gente já vai ver a diferença entre eles, né, que se chamam neurônios não mielinizados, tá? Então, só para a gente ter uma diferença anatômica. Então, veja aqui que bonito, né? O isolante fazendo com que este potencial de ação, essa inversão da polaridade da membrana, lembra do canal de sódio, né? Então, canal de sódio, o sódio é o principal íon positivo extracelular. Quando o potencial de ação vai passar, inverte a polaridade, gera esta energia elétrica e, devido à mielina, ele pula. Então, isso aqui aumenta a velocidade. Feito? Então veja só que interessante agora. Vamos pegar aqui iniciando então a fisiopatologia da dor
aguda do nosso paciente. Então, o que que vai acontecer? Vamos imaginar aqui na nossa cabeça que a gente está operando aqui um caramelo, né? Eu gosto muito desse tipo de paciente. É um caramelo brasiliensis, 10 quilos, pelo curto, bonzinho, né? Padrão ouro de qualquer clínico, qualquer anestesista que a gente preze, né? Então, uma maravilha de cachorro, nunca passou por nenhum estímulo cirúrgico na vida, totalmente saudável, não tem nenhum tipo de dor crônica, tá saudável. E chegou o momento ali nos seus próximos de 1 ano de idade, ele vai precisar fazer uma orquiectomia, né? Clássico de sempre aí na nossa rotina. Então, o cirurgião, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o bisturi e ele vai fazer um corte aqui nessa região da pele do prepúcio, ali do prepúcio não, né, do escroto do paciente. Quando ele incisa, então, a pele, ele está fazendo um estímulo mecânico, certo? Mecânico de cortar a pele. E o que que vocês acham? Esse estímulo mecânico de cortar a pele é forte o suficiente ou não para ativar então esses nociceptores periféricos? Se, né, os homens aqui do grupo, se fosse cortar vocês agora acordados sem anestésico local nenhum, eu acho que a gente teria um grande problema nociceptivo, né? Ou se a gente pegasse então uma caramela, né? Vamos pegar aqui uma caramela para fazer uma OSH. Tá? E a gente vai lá e incisa a pele do paciente aqui na região, né, pré-umbilical ali para fazer essa castração. Então veja, o estímulo do bisturi, ele é forte o suficiente para despolarizar, né, esses nossos receptores periféricos. Então o que que vai acontecer? Vai ter o estímulo mecânico do próprio corte, mas nós também teremos um estímulo químico, tá? E esse químico aqui, ele está vindo da onde? Células que normalmente estariam inteiras, agora elas foram o quê? Rompidas. Então, substâncias que estavam dentro da célula vão ser extravasadas para o interstício. Que substâncias que são essas? Histamina, bradicinina, serotonina. Olha as prostaglandinas aqui. Quando a gente trabalha com um anti-inflamatório, já dando um gancho, né? Prático aqui, quando a gente trabalha com um anti-inflamatório não esteroidal, o que que ele está combatendo aqui, né? A enzima COX, que é a conversora que vai gerar essa prostaglandina aí, que é uma substância inflamatória. Libera potássio. Lembra que o potássio, ele é o principal íon intracelular positivo, né? Então, intracelular aqui, ó. Então, o que que vai acontecer, gente? Extravasa esse potássio e aí, todas essas substâncias que nós chamamos de sopa, né? Sopa pró-inflamatória, vão estar localizadas aqui no interstício e vão fazer com que este nociceptor aqui, ele seja despolarizado mais facilmente. Então, olha só, nós temos um estímulo mecânico e nós temos um estímulo químico aqui, fazendo com que esse nociceptor, que é o final do neurônio de primeira ordem, gere este potencial de ação. Então, isso, pessoal, é a transdução. Veja que essa histamina, né, liberada aqui pelo mastócito, vai fazer vasodilatação, vai fazer edema, vai fazer, né, uma perda de função, que são os 5 pontos da inflamação, tá? Então, isso aqui é essa sopa pró-inflamatória que vai estar causando. E uma vez, gente, que este potencial de ação foi gerado, agora o que que precisa acontecer? A segunda etapa do caminho nociceptivo, que é o que? A transmissão. Então veja, aqui no final desse neurônio, deixa eu até mudar a cor aqui, né? Vou botar um azulzinho, ó. Então no final deste neurônio de primeira ordem, foi gerada essa energia elétrica e agora ela vai fazer o quê? Vai ser transmitida por um nervo periférico em sentido aferente à medula espinhal. Então, agora nós estamos dentro da transmissão do estímulo nociceptivo e ainda estamos no sistema nervoso periférico. Tá tranquilo até aqui? Qualquer coisa vocês me perguntam, pode usar o chat, fica à vontade, tá? Tranquilo. Então vejam só. Nociceptores, primeira etapa, transdução. Agora precisamos transmitir. Então, nada mais é do que este estímulo elétrico correr por um neurônio periférico em sentido à medula espinhal. E aqui, gente, que mora o tchan do negócio que a gente precisa entender. Existem, vamos pegar aqui
A gente tem uma cidade, né? Vamos desenhar uma cidade aqui. Cidade A, vamos desenhar Curitiba, CWB, e a gente tem uma cidade de BH, tá? Então nós temos aqui duas cidades. Vamos fazer essa analogia. E se a gente olhar lá no mapa, existem várias rodovias que levam nós de uma cidade a outra. Então eu posso ter aqui uma rodovia, eu tenho outra rodovia, eu tenho outra rodovia aqui do lado, tá? Essa rodovia aqui, vamos desenhar ela até um pouquinho maior, né, para a gente melhorar essa analogia aqui. Vou desenhar uma grande rodovia aqui, ó, tá? Tem 10 faixas aqui no meio, ó. Então essa é uma rodovia que a gente chama de rodovia A. Do ladinho dela tem outra rodovia que se chama rodovia B. Veja que ela é um pouquinho menor, tá? Mais fina, todavia ainda é grande. E aqui do outro lado, a gente tem duas rodovias, tá? Vamos desenhar mais uma aqui, ó. Uma mais fininha, tá? E a outra mais fininha ainda. Olha lá. Aqui é um pouquinho maior, a gente vai chamar de A delta, e aqui nós vamos chamar de rodovia C. Então veja, da cidade de Curitiba para BH, este carro que está aqui, né? Ou melhor, este potencial de ação que está aqui, ele pode vir por aqui, opa, ele pode vir por aqui, ele pode vir por aqui, ele pode vir por aqui. O que a fisiologia fala para nós? Que os estímulos nociceptivos eles caminham pelas rodovias mais finas, tá? Eles caminham pelas fibras nervosas, que são essas rodovias aqui da analogia, a delta e fibras nervosas, fibras C. E essas fibras aqui, a característica que elas têm, veja aqui, ó, fibra delta e fibra C, é totalmente diferente da rodovia aqui que a gente chama de A beta, ou a beta, né, ou a alfa. Então vamos ver a diferença entre elas. Quando nós falamos de uma rodovia extremamente grande, tá? Veja que nós temos um diâmetro da fibra nervosa muito grande, olha lá, de até 20 micrômetros. Nós percebemos que essa rodovia aqui, ela tem, tá, uma camada de mielina extremamente espessa, tá? Tem muita mielina. E a gente viu lá em cima que quando tem muita mielina ao redor do neurônio, a velocidade de transmissão ela é extremamente alta. E esse tipo aqui de rodovia, que se chama, né, as fibras A-alfa, qual é a função dela na fisiologia do paciente? É fazer a propriocepção dos músculos esqueléticos. Então, esse tipo de nervo aqui serve para movimentação, né, dos membros nossos ou do paciente. Eu não preciso pensar para movimentar, eu simplesmente movo, porque a transmissão acontece numa velocidade extremamente rápido, tá? Mesmo raciocínio para as fibras A beta. Veja que ainda tem uma grossa camada de mielina, todavia ela é um pouquinho mais fina do que a alfa, o diâmetro é um pouco menor e a velocidade diminui, tá? Então, esse tipo de rodovia aqui serve para os mecanorreceptores da pele. Então, quando a gente sente aquele arrepio, né, do frio, que parece que a nossa pele vira um pescoço de galinha, é dessas fibras aqui, A beta, tá? E agora, as duas rodovias aqui que a gente tem dos caminhos nociceptivos, tá? São nociceptivos aqui, são as rodovias A delta e A C. E quais as características dessas fibras? São fibras muito fininhas, veja, de 5 micrômetros, tá? Ou de até 0,2. E olha a diferença entre essas duas fibras aqui. O que que a gente nota? Que as fibras C, elas não possuem mielina. Se não possui mielina aqui na fibra C, o que que acontece com a velocidade de transmissão? Cai bastante. E essa fibra aqui, principalmente, é responsável pela dor, tá? Então, fibra delta e fibra C. Sabe aquela coceirinha que você fica sentindo quando o mosquito te pica? É essa fibra aqui C que vai estar se disparando. Como é que a gente entende isso aqui de uma forma muito mais fácil e didática? É o exemplo do miojo, tá? Então eu gosto muito de usar esse exemplo do miojo. A gente está cozinhando, então, né, esquentamos a água, a gente vai lá e coloca o miojo. E aí, ao longo desse preparo do miojo, eu sempre lembro do miojo gourmet do Jacan, né? Não sei se você já fez, né, alguma vez, botar o limãozinho, né, bota na Já, frigideira, abre já. ele.
Ovo, É ovo no chique. miojo é sensacional. É maravilhoso. Minha esposa não gosta muito, mas eu, quando fiz, gostei, né? Mas é o exemplo do miojo. Então a gente está cozinhando alguma coisa e sem querer a gente encosta o dedo na panela quente. A primeira coisa que a gente faz não é tirar o braço. A primeira coisa que a gente faz é xingar. Depois a gente tira o braço, né? Não é? Então a gente encosta, não, brincadeira, né, gente? A gente encosta o dedo na panela automaticamente, sem a necessidade de ter, tá, um controle central, né, do sistema nervoso central, então chamado arco reflexo. As fibras A alfa são ativadas, então ocorre a movimentação do seu braço sem você mesmo perceber que você fez isso. E aí o que que acontece? Em torno de 1 a 2 segundos depois do estímulo, tá? É que você começa a sentir a dor. Dá tempo de você pensar que vai doer, fala, putz, queimei o dedo. Aí que você começa a sentir a queimação, a bolha formando no seu dedo, tá? Por que que isso acontece? Porque são caminhos diferentes por onde o caminho nociceptivo está passando, o estímulo nociceptivo está passando. Por fibras muito finas e devagar, né? Uma velocidade de transição muito baixa e o estímulo de movimentação está passando por uma rodovia gigantesca e super rápido. Por isso que ocorre a movimentação primeiro e a dor ela demora um certo tempo até chegar aqui no último caminho, que é a percepção, e você perceber que isso aconteceu. Fez sentido, pessoal, o exemplo do miojo? Até aqui tá caminhando bem? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver. O chat tá aparecendo aí? Qualquer coisa. Ô, Dani, qualquer coisa você me avisa que eu acho que eu não tô vendo o Tá, chat direitinho aqui. pode deixar. Beleza, então. Joia. Então, uma vez, tá? Vamos voltar aqui no cachorrinho, né? Só para a gente relembrar. Deixa eu apagar tudo aqui. Aí. Então, o estímulo aqui, um corte na pata do cachorro, né? Um estímulo mecânico e químico aconteceu. Vou botar a canetinha aqui. Então, a transdução, primeira etapa, né? Aconteceu, o potencial de ação foi gerado pelo nociceptor. Nociceptor, então essa energia elétrica aconteceu e agora ela precisa, né, ser transmitida por um nervo periférico, segunda etapa do caminho, segunda etapa do caminho nociceptivo por um nervo periférico e agora esse estímulo ele vai passar pelo corno dorsal aqui, né, pelo gânglio, né, pelo gânglio sensitivo e vai desembocar onde? Dentro da medula espinhal. Essa etapa é chamada de modulação e é a terceira etapa desse caminho nociceptivo que está aqui, ó. Então, modulação. Veja que agora mudou o departamento. Transdução e transmissão, periferia. Modulação, agora a gente já tem o sistema nervoso central, medula, tá? Medula, sistema nervoso central. E o que que acontece na sua medula ou na medula do paciente, tá? Essa medula aqui, ela é um órgão que ela pode ampliar ou suprimir sinais elétricos, ou os estímulos nociceptivos, ou mesmo o potencial de ação. A medula, ela possui regulação. Essa regulação, ela pode ser in loco, tá? In loco com os interneurônios que podem estimular ou inibir, e ela também possui uma regulação cerebral, lá do córtex, tá? Com as vias neuronais, neurônios descendentes, que geralmente fazem inibição dessa dor. Então, olha que interessante, a medula ela já é um órgão inteligente, ela pode ampliar ou suprimir esse potencial de ação. Para a gente entender isso, é muito tranquilo. É só pegar agora o exemplo, em vez de ser o exemplo do miojo, a gente vai pegar o exemplo de bater o dedinho na quina do sofá de manhã. Então você acorda, feliz da vida, né? Escova o dente, vai pra sala, não vê o sofá e dá uma topada com o minguim na quina. Quem nunca aconteceu, atira a primeira pedra, né? O que que acontece? Se você não moer o seu dedo, não erguer a unha, não lesionar o tecido, você vai sentir dor ali por uns 2, 3 minutos, tá? Foi gerado um potencial de ação, só que se o tecido lá da ponta do seu dedo não foi machucado, tá?
este potencial de ação aqui que está vindo lá da periferia, ele vai começar a diminuir ao longo desses minutos. Se isso acontece, nós temos um estímulo com baixa frequência de despolarização. Então a medula ela percebe isso e ela já vai suprimindo esse sinal conforme ele vai diminuindo. Agora, se a gente, né, vamos pegar outro exemplo aqui, se a gente escorrega no banheiro e quebra um osso, né, quebra o cóccix, por exemplo, quebra o cóccix, acho que é assim que escreve, né? Quebra o cóccix. Essa inflamação e essa lesão tecidual que aconteceu vai gerar um potencial de ação gigantesco. Então, com uma alta frequência de despolarização. Então, quando a medula percebe que um negócio muito ruim aconteceu, o que que ela vai fazer? Ela amplifica esse sinal. E qual é o objetivo dessa amplificação? Proteção, né? Se a gente quebrou o cóccix, obviamente a gente não vai sentar numa cadeira com tanta facilidade. A gente vai começar a proteger esse tecido de um estímulo. Tá? E como que a medula ela faz, tá, essa amplificação ou essa supressão dos estímulos? Através de neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Lembrem que quando ocorre uma sinapse, né, então vamos pegar aqui um finalzinho de um neurônio de primeira ordem. E aqui a gente vai ter o neurônio de segunda ordem. Segunda ordem por quê? Porque é o segundo a ser despolarizado, né? Então ele está aqui, ó. O que que o neurônio de primeira ordem vai fazer? Ele vai pegar vesículas de neurotransmissores excitatórios ou inibitórios. O cálcio vai entrar dentro da célula. Essa vesícula, então, ela vai ser jogada, ela se une aqui, né? Ela vai se unir à membrana do neurônio e esses neurotransmissores vão ser jogados aqui na fenda sináptica. E, obviamente, eles vão ser captados por receptores pós-sinápticos, entra aqui no neurônio pós-sináptico, gera uma cascata, né, de despolarização e esse sinal é jogado para frente. Tá? Então a medula ela conversa, né, um neurônio ele conversa com o outro através desses neurotransmissores que podem inibir ou excitar. Com isso em mente, pessoal, tá? Vejam que para ocorrer uma supressão de um estímulo, e supressão a gente está falando de analgesia, né? Analgesia, precisa ter uma liberação de GABA, ácido gama-aminobutírico, com as endorfinas, que são os opioides endógenos. Podemos adicionar aqui também, né, os canabidioides, podemos adicionar os canabidioides endógenos, que também acontece. Então, a própria medula libera analgésicos para ela mesma ser inibida, tá? Agora, quando a gente tem uma amplificação aqui, né, para com que esse potencial de ação aconteça, veja que o time da excitação ele é muito maior do que o da inibição. Então, a gente tem a serotonina, tem o glutamato, a dopamina, histamina, nora, substância P, aspartato. E por que que eu gosto tanto de falar da modulação? Porque, gente, a modulação é o nosso parque de diversões. Parque de diversões do médico veterinário que quer fazer analgesia. Por quê? Esses neurotransmissores aqui, para eles terem a sua funcionalidade, o que que eles precisam? Eles precisam de receptores. E é aonde tem sinapse que esses receptores estão localizados. Então, pessoal, essa é uma informação muito importante. A primeira sinapse do caminho nociceptivo, ela ocorre aqui na medula. E aonde tem sinapse, nós temos receptores. E aonde nós temos receptores, nós temos drogas que podem se conectar nesses receptores e fazer uma função analgésica. Beleza? Então, modulação, gente, tá? Essa é uma das principais etapas, no caso a terceira, aonde os nossos analgésicos e sedativos vão estar trabalhando, ok? Então, veja só que interessante aqui no desenho, né? Eu tenho aqui um nervo periférico. Lá no finalzinho dele, né, nós temos aqui o nosso receptor, então primeira etapa, segunda etapa, né, acontecendo aqui a transmissão. Veja que está vindo lá dos nossos receptores periféricos. Pelas fibras A delta e fibra C, que são as rodovias, né, as rodovias do caminho nociceptivo,
trazem essa energia elétrica para o corno dorsal da medula, aonde o neurônio de primeira ordem vai fazer uma sinapse com o neurônio de segunda ordem. Aqui dentro vai ocorrer a liberação dos dos neurotransmissores excitatórios e inibitórios. E essa energia elétrica, então, passa para a segunda ordem, cruza para o outro lado da medula, sai da substância cinzenta. E agora o que que irá acontecer? Esse potencial de ação irá ser transmitido dentro da própria medula em sentido ao córtex e ao tálamo cerebral, certo? Então veja, primeira etapa, transdução, segunda, transmissão, terceira etapa, modulação, aumenta ou diminui o potencial de ação, cruza para o outro lado, e agora nós vamos ter a quarta etapa do caminho nociceptivo, que se chama projeção. Tá? Então, a projeção nada mais é do que uma transmissão intramedular. Intramedular. Antes da gente falar da projeção, veja que interessante que eu tinha falado para vocês, né? Que o cérebro, então aqui a gente tem um cérebro, né? Ele possui vias inibitórias que trabalham lá dentro da medula. Então aqui nós temos um neurônio descendente, tá? Que está vindo lá do córtex, fazendo sinapse aqui na modulação inibitória. Então, nós temos controles corticais do que acontece aqui na medula do paciente. Só para vocês verem que interessante como é que funciona essas vias de controle. Então, projetou, esse potencial de ação agora vai viajar dentro da medula espinhal e ele vai desembocar, então, no cérebro do paciente, aonde nós temos a última etapa do caminho nociceptivo, chamada de percepção, ainda no sistema nervoso central, né? Então, modulação, sistema nervoso central, projeção, sistema nervoso central, percepção, sistema nervoso central. Então, é aqui no córtex, pessoal, do paciente, tá? Nós temos uma estrutura aqui dentro do córtex, logo acima da ponte, tá? Então, aqui a gente tem a medula, que se chama tálamo. Tálamo. Tálamo, pessoal, tá? Ele vai pegar essa informação aferente e ele vai distribuir, então, para a substância cinzenta cortical, aonde então nós vamos ter o processamento deste potencial de ação, e então o paciente ele tem a percepção da dor. Somente quando a energia elétrica que veio lá do sistema nervoso periférico passa por todo esse caminho e chega aqui na quinta etapa, que é a percepção, que o paciente ou que nós temos consciência de que alguma coisa está doendo. Enquanto essa energia elétrica não chegar aqui, eu não tenho o quê? Consciência. Mas ela já aconteceu. A nocicepção, o potencial de ação já aconteceu. A diferença é que eu não tenho o quê? Consciência desse processo. Beleza? Então, nós temos as 5 etapas bem descritas aqui para nós decorarmos, memorizarmos, escrevermos, pensarmos. É isso aqui, pessoal, que vocês precisam ter de raciocínio quando nós estamos falando de cedo-analgesia, tá? Vamos escrever aqui. Cedo de sedação e analgesia de, né, tratamento da dor. Cedo-analgesia. Muito bem. Tranquilo até aqui, Dani? Tá fluindo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? E aí, Tudo certo? time? Espero que eu não derrame café Andressa, no Andressa você. tem, diretamente de Aracaju. Certeza Aracaju. que tem. Manda, minha amiga. Nada, Cadê? Andressa. Peraí que eu vou abrir. Oi, Oi, fala, Andressa. não tenho não dúvida, tá Ah, tranquilo. não. O Dani tá tirando com a tua cara, então. Tá tudo certo. Beleza, então vamos dar sequência, gente. Então agora vamos começar a falar de fato, tá? Do raciocínio. Então, gente,
Vamos trazer um exemplo clínico aqui que eu acho extremamente importante para a gente entender. Eu vou apagar aqui só para dar um pouquinho mais de espaço, tá? Então, a pseudoanalgesia. Vamos pegar um paciente que ele, infelizmente, vamos pegar o exemplo até da minha própria cachorra, né? O paciente em L1, L2, ele fez uma DDIV. Então, eu tenho um paciente com hérnia, tá? Na medula. E o que que aconteceu? O disco ele veio aqui em L1, L2 e ele detonou a medula aqui nesse ponto. Ou seja, a medula morreu aqui, certo? Então, a projeção aqui nesse ponto, o potencial de ação já não passa mais desse ponto aqui. E aí, o que que aconteceu? Como não anda, né? A patinha fica arrastando no chão, fez mais cara aqui no dorso do pé da mandita, como já aconteceu, tá? Então, machucou aqui. O que que esse estímulo fez? No finalzinho do neurônio, gerou um potencial de ação, certo? Então, o caminho nociceptivo aconteceu. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se eu precisasse levar a mandita para o hospital e fazer uma cirurgia, um debridamento, um curativo, uma limpeza no pé da mandita, devido a essa doença do disco aqui em L1, L2, eu preciso fazer uma pseudoanalgesia nela da mesma forma que um paciente saudável, que não ocorreu aqui este dano medular, o que que vocês acham? Tem como botar uma enquete aqui, Dani? Não sei, no Zoom? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Quem tem como dar joinha aqui? Ou fazer alguma coisa? Quem acha que precisa, tá? Fazer o mesmo protocolo analgésico, manda um joinha aí. Não sei se dá para mandar joinha, tá? Dá para mandar. Vamos lá, valendo o Kit Vamos Kat, lá. pessoal. Valendo aí. Vamos fazer aqui quem que vocês acham, né? Tem 20 pessoas na live, então vamos lá. Quem, quem acredita que sim, digita um. Quem acredita que não, digita dois. Pode ser Beleza. assim, Dani? Pode. Então, ó, quem sim, quem acha que tem que fazer a mesma coisa, digita um. Quem acha que não precisa fazer a mesma coisa, digita dois. Vamos ver o chat aqui. Agora a gente vê quem que tá assistindo, né, Dani? É. Sabrina um. E quem não quer falar nada, digita três. Fica ali no limbo, né? Tristão, a Tristão já é de casa. Todo mundo falou que um. Maioria um. Então a gente já tem mais votos aqui para um. A rede. Oi, rede, tudo bem? Você tá aí? Como é que você tá, meu amigo? Ó, então a pergunta é o seguinte: precisa fazer o mesmo protocolo de analgesia para debridar, limpar essa ferida aqui para um paciente que tem DDIV L1, L2, tá? Então ele não sente nada, não sente, né? Não sente nada daqui para cá, tá? De um paciente saudável que não tem essa lesão aqui, tá? Você faria a mesma anestesia ou a mesma analgesia de um para o outro? A maioria do pessoal aqui colocou um, né? Então, que faria a mesma coisa. E vocês estão certos, tá? Precisa, gente, fazer a mesma analgesia, a mesma sedação do que um paciente saudável. Por que que isso tem que ser feito dessa forma, tá? Opa, vamos apagar aqui. Porque, pessoal, qual é a origem da inervação do membro pélvico? Se a gente for pegar aqui, tá? Vamos pegar aqui o exemplo do nervo ciático, que tá aqui, né? O nervo ciático. Então, o nervo ciático, ele vai emergir de L4 a L6. É daqui que sai a inervação. Só que a hérnia foi aonde? Foi L1, L2. Então, a medula ela só morreu aqui. O que que vai estar preservado aqui em L4, L6? Vai estar preservado o arco reflexo. Então, o paciente ele chuta, né? Quando o cirurgião incisa. A inflamação vai estar acontecendo. A transmissão vai estar acontecendo. A modulação vai estar acontecendo. Então, o estímulo potencial de ação está chegando aqui. Isso pode gerar uma inflamação na medula. Vai gerar o arco reflexo, como a gente já viu. E o paciente vai mexer a pata. Então, gente, não é porque o paciente não tem o quê? A percepção do estímulo nociceptivo, e ele não tem essa percepção porque a medula foi detonada em L1, L2 por conta da DDIV,
que as outras etapas desse caminho nociceptivo, transdução, transmissão e modulação, não estejam acontecendo. Então eu brinco que é o seguinte: são 5 etapas independentes, etapas que são independentes, mas elas estão ligadas em série, certo? Então, cada uma precisa ser tratada de forma individual, mesmo que uma delas não esteja acontecendo. Então, a resposta é sim, precisamos fazer exatamente a mesma analgesia, certo? Então, agora só deixa eu apagar isso aqui. Ficou claro, pessoal, essa explicação? A maioria aqui acertou, né? Mas é bom a gente rever isso para ficar mais claro. Deu para pegar, Dani? Tá tranquilo? Tá aqui, meu irmão? Tá sensacional, tá ótimo, Dani. Beleza. Então vamos lá. Agora, pessoal, com isso em mente, com as 5 etapas do caminho nociceptivo e entendendo como funciona, né? Ah, um detalhe importante aqui que eu esqueci de falar, tá? Que a gente precisa ter na cabeça. Então, sinapses, né? Então, sinapses, aonde nós temos sinapses, nós temos receptores. E aonde nós temos receptores, nós temos drogas que podem se conectar a esses receptores e fazer analgesia, tá? Ou a sedação. Então, analgesia e sedação. Opa, não dá, né? Analgesia aqui. E sedação. Beleza? Então, onde que nós temos sinapses? Só relembrando, né? Nós temos sinapses aqui dentro da medula, do neurônio de primeira ordem com de segunda ordem, e nós temos sinapses aqui dentro do córtex cerebral, entre o tálamo e o córtex. Beleza. Então, aonde nós temos sinapses? Na percepção e na modulação. Isso é bem importante da gente entender, tá? Então, eu vou deixar aqui a cópia, né? A colinha aqui. Então, nós temos na terceira etapa e na quinta etapa. Maravilha. Agora sim, a gente está com todo o conhecimento que a gente precisa para começar o raciocínio. Então, vamos lá, gente. O que que eu tenho de medicamentos que nós podemos trabalhar para tratar a primeira etapa do caminho nociceptivo, que é a transdução da dor? Vamos voltar lá em cima. Aqui. Um estímulo mecânico e químico lesionando a pele do paciente, onde eu tenho uma sopa pró-inflamatória. Então, se eu tenho uma inflamação, qual é o primeiro medicamento que a gente faz para tratar o caminho nociceptivo? Anti-inflamatório. Olha aqui, ó. Anti-inflamatório. Então, pessoal, por isso que a base da pirâmide do tratamento da dor, para uma dor grau leve, nessa aqui é a escada, né, do tratamento da dor, o que que a gente tem aqui? Anti-inflamatório. Porque a dor nociceptiva, ela começa na inflamação. Por isso que o anti-inflamatório esteroidal ou não esteroidal, ele está presente em todo o tratamento da dor nociceptiva. Aí, joia. Então, este é o primeiro. Segundo, o que que a gente pode fazer aqui também? Existe a possibilidade de fazermos uma anestesia infiltrativa. Vocês já fizeram, né? Com um anestésico local. E esse anestésico local pode ser lidocaína, pode ser bupivacaína, pode ser ropivacaína, pode ser levobupivacaína. Acabei de lembrar que o Tristan é o mestre samurai aí dos canabidioides, né? Depois podia dar uma palavrinha para nós se ele estiver ainda na aula aí, né? Mas beleza, vamos voltar aqui. Transição anti-inflamatório e uma anestesia infiltrativa com um anestésico local, bloqueando então o canal de sódio, né? Canal de sódio da membrana deste neurônio, impedindo a geração do potencial de ação.
Então, este é o mecanismo do anestésico local bloquear canais de sódio na membrana do neurônio. Se o sódio não entra, não inverte a polaridade, o potencial de ação não é gerado. E do anti-inflamatório, qual que é o mecanismo de ação? Né? Ele vai inibir as enzimas COX. Então, a prostaglandina não vai ser gerada do ácido araquidônico, né? Então, prostaglandinas. É a COX que faz isso aqui. Se o anti-inflamatório impede essa enzima aqui, não converte e é uma substância pró-inflamatória a menos que tem para estimular este nosso receptor. E aí nós temos a COX-1, COX-2, COX-3, tá? Seletivamente é melhor para a analgesia, né, a gente seletivar uma COX-2, por exemplo, um meloxicam. O carprofeno e o cetoprofeno são menos seletivos, né? Então, ceto e carpro a gente tem. Se a gente pegar um anti-inflamatório que é um coxib, por exemplo, um Robena coxib, que é o meu favorito, Robena coxib, aí a gente vai ter, tá, seletivo somente para dois. E a COX-3, por que que ela tá aqui? Eu coloquei de propósito? Não, porque quem que vai bloquear a COX-3? A nossa amada dipirona. Tá? Então, a dipirona ela impede a geração da COX-3. Então, a gente tem um efeito analgésico também. A gente tem um efeito antipirético. Beleza? Então, a gente viu aqui o tratamento da primeira etapa da transdução. Vamos colocar aqui uma DIP também dentro dos AINES, tá? Então, aqui, ó, dentro dos AINES. Tranquilo? Beleza? Então, primeira coisa, que protocolo que eu faço para o meu paciente? Então, posso fazer um anti-inflamatório para diminuir a transdução? Posso, então vou fazer. Vou parar por aqui? Não, eu tenho mais 4 caminhos aqui que eu posso estar trabalhando. E essa é uma informação interessante, tá? Por quê? Porque o padrão de analgesia e anestesia hoje se chama analgesia e anestesia multimodal. E o que que é essa multimodal? Usar um ou mais medicamentos com efeito sinérgico em várias etapas do caminho nociceptivo. Caminho nociceptivo. Então, eu tenho a etapa 1, 2, 3, 4 e 5, como vimos. Então, se a gente faz um anti-inflamatório, a gente está indo lá na primeira etapa. Beleza? Então, agora vamos na transmissão. O que que eu tenho para fazer na segunda etapa? O que que eu posso jogar aqui em cima do nervo para impedir com que esse potencial de ação que foi gerado lá pelo meu nociceptor seja jogado para frente? Obviamente, um anestésico local. E eu posso usar adjuvantes para esse anestésico local para prolongar esse tempo de bloqueio. Mas basicamente são bloqueios regionais, insensibilizando, tá? Regionais, insensibilizando essa fibra aqui. Então, se essa fibra ela é bloqueada, este potencial de ação não passa desse ponto para cá. Ou seja, este nervo daqui para cá é como se nada tivesse acontecido com a periferia do paciente. Por isso que, veja, tá? O bloqueio periférico, ele é o padrão ouro de analgesia. Padrão ouro. Porque o potencial de ação, ele fica preso no sistema nervoso periférico. Para a medula e para o cérebro do paciente, este potencial de ação não existe. Ele literalmente ele fica preso na periferia do paciente. Por isso que é o padrão ouro de analgesia. É a melhor analgesia que tem um bloqueio, seja na transdução ou na transmissão. Então, joia. Aqui a gente já fez uma analgesia multimodal. Por exemplo, a gente fez um anti-inflamatório, fez um meloxicam e infiltrou anestésico local aqui na pele do paciente ou fizemos um bloqueio de nervo periférico. Olha só. Então, duas etapas do caminho nociceptivo a gente pegou com medicamentos diferentes que fazem sinergia. Maravilha. Então, agora vamos para a terceira. E a terceira é a mais legal, que eu falo para vocês que é o parque de diversão. Então, vamos voltar aqui na modulação. Nós temos
neurotransmissores excitatórios, certo? Então eu tenho um receptor para serotonina, eu tenho um receptor para dopamina, eu tenho um receptor para glutamato, eu tenho um receptor para nora, eu tenho um receptor para substância P. E se eu tenho receptores, eu tenho medicamentos que atuam nesses receptores. Então vamos lá. O que que a gente faz, né, para combater aqui uma serotonina, por exemplo? A gente pode usar um tramal. A gente usa um tramadol. O que que a gente pode fazer para combater o glutamato? A gente pode usar uma ketamina, né, um bloqueio não competitivo dos receptores NMDA, que são muito importantes, né, para a entrada de cálcio dentro da célula e a transmissão do potencial de ação. Então, ketamina é maravilhosa. Dopamina. O que que a gente tem de antidopaminérgico? A gente tem um fenotiazínico, por exemplo. Fenotiazínico. Estamina. A gente tem, por exemplo, uma prometazina. Alguém já tomou prometazina aí? Se for intramuscular, dói demais. E se for venoso, você quase desmaia porque baixa a pressão, né? Então, prometazina. Noradrenalina. Olha quem que tá aqui, os alfa-2 agonistas. Dexmedeto, Xila, que seja, né? Xila, detomidina, impedindo com que a noradrenalina se ligue. Substância P, P do que? De PEN, substância da dor. A gente pode trabalhar aqui com os opioides, a gente pode trabalhar aqui com os antagonistas de NK1, como Serenia. Serênia. Aspartato entra dentro do grupo, certo? Então, olha só que interessante. Quantas opções de medicamentos nós temos para trabalhar em cima da modulação? Por isso que eu falo que é o parque de diversão, porque na modulação nós temos o quê? Receptores. Onde temos receptores, nós temos drogas para trabalhar. Então, só relembrando aqui para vocês anotarem. Então, na modulação, temos antagonistas do NMDA, como ó, o serene aí, ó. Né? Então, NMDA, principalmente ketamina. Nós temos os opioides, que podem ser mi-agonistas ou agonistas antagonistas. E aí a gente tem vários exemplos, né? Morfina, metadona, butorfanol, nalbufina e os mais potentes, né? Fentanil, Reme, Sufenta. Então, opioide a gente tem muita opção, né? Nós temos o que mais? Alfa-2 agonistas, impedindo com que a noradrenalina seja liberada na fenda. A noradrenalina é uma substância excitatória, né? Então a gente tem uma dexmedeto, principalmente, mais de rotina. Alguém pode usar ainda a xilazina, se bem usada, é um fármaco interessante, né? O que mais que nós temos aqui? Dentro da modulação, ainda podemos usar um anti-inflamatório, também atua aqui na periferia. Que mais? Dipirona. Que mais? GABAérgicos. Então veja só, tem uma cacetada de coisas que a gente pode fazer aqui. Tá? Beleza, então fizemos aqui a modulação. Agora, a projeção, pessoal, que é a quarta etapa, a única coisa que bloqueia isso aqui é a raquianestesia, tá? Que é a anestesia espinhal, que é difícil a gente usar na veterinária. Tem gente que faz, eu mesmo nunca fiz, né? Só acidental e geralmente dá ruim, né? Na peridural aqui a gente faz uma raquia acidental. E a última etapa, então, é a percepção. O que que a gente pode fazer para diminuir percepção? Exatamente o que a gente usa na modulação, somado com os anestésicos gerais. E aí a gente pode ter principalmente propofol, né? A gente pode ter os halogenados, como o isoflurano, sevoflurano. A gente pode usar aqui também um etomidato, por exemplo. A gente pode usar benzodiazepínicos. Então, é tudo que a gente pode fazer na modulação, mais os anestésicos gerais, porque nós temos receptores, aonde tem receptor, tem droga para trabalhar. Beleza? Então, aqui, ó, já dei um escopo para vocês de tudo que a gente pode fazer. Então, a pergunta é, Dani, o que que eu faço para a analgesia desse paciente? Pensa cada etapa desse caminho nociceptivo. O que que eu vou usar para transdução? Aí posso colocar aqui, se eu tiver uma habilidade de fazer um bloqueio infiltrativo ou um bloco regional, vou colocar aqui um anestésico, um analgésico na transmissão. Eu vou fazer
algo para modulação em cima dessas classes que a gente tem aqui, e eu vou diminuir um pouco a percepção do paciente usando um sedativo maior, menor, um anestésico geral, eu induzo o paciente, né? Então a Ju falou infusão, exatamente, eu posso fazer uma infusão, beleza? Então agora com isso em mente, gente, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tem alguma. Vou usar um branquinho aqui, ó, tá? O que que a gente vai fazer? Vamos pegar um exemplo aqui de uma analgesia para uma fratura. Vamos colocar aqui uma. Aliás, vamos pegar um exemplo mais simples: uma unha quebrada. Que muitas vezes chega na emergência, né? Unha quebrada com o tutor desesperado, sangrando um pouquinho ali, e quando você vê é um Spitz gritando de dor, mas é uma unha quebrada. Então, o que que a gente pode fazer para essa unha quebrada aqui? Na transdução, que é a primeira etapa, eu estou simulando aqui um paciente hipotético, tá? Para a gente exercer o raciocínio. Então, a gente viu que pode fazer um anti-inflamatório. Se o paciente tolera um anti-inflamatório, vamos fazer aqui um meloxicam. Então, vamos fazer um meloxicam aqui. Vamos fazer 0,2 miligramas por quilo. Beleza. Então, esse meloxicam aqui, ele também vai estar onde, né? Ele vai estar atuando lá na modulação do paciente. Então, a gente já tem mais um meloxicam aqui atuando no AINE. E vai também estar atuando lá no córtex cerebral, na percepção. Então, olha só. Que interessante. O meloxicam, ele atua em mais do que um caminho nociceptivo. Ele atua em 3 pontos diferentes. Maravilha, olha só. Com o medicamento, a gente já conseguiu cobrir 3 caminhos diferentes. Mas qual que é o padrão ouro? A gente quer uma anestesia analgesia multimodal. Então, o que que a gente faz? A gente associa. Então, quem que a gente poderia associar aqui? Tá? Se a gente colocasse uma DIP. A DIP também vai lá na COX-3, né? Então, DIP, vamos colocar aqui 25 miligramas por quilo, né? Se eu não estou equivocado, é essa dose, né? 25 miligramas por quilo. Então, a DIP ela vai atuar aqui também e ela vai atuar aqui também. E, gente, dipirã com meloxicam é uma paulada de uma analgesia. A gente subestima, mas se você tomar meloxicam com dipirona, gente, você dorme. É muito bom, experiência própria, né? Pelo menos essas drogas. Eu brinco que dipirona e cataflã é minha droga de abuso, né? Qualquer dorzinha a gente já coloca uma dipirona pra dentro. Então, 3 caminhos. Beleza. Mas se isso aqui não resolver, aí o que que a gente vai fazer? Vamos associar agora um opioide aqui, por exemplo. Vamos colocar um opioide. Então, o opioide, ele precisa de receptor. Então, sinapse. Se a gente precisa de sinapse, a gente está falando da terceira e da quinta etapa. Vamos colocar uma metadona. Então, vamos lá. Ó. Colocamos uma metadona aqui. Ó. Metadona. Vamos colocar 0,2 miligramas por quilo. E aqui, onde tem receptor opioide, a metadona vai chegar. Metadona. 0,2 miligramas por quilo. Então, veja só. Agora a gente associou 2 classes diferentes e elas estão atuando em 3 etapas. Isso aqui se chama analgesia multimodal. Efeitos sinérgicos de analgesia, tá? E olha só que interessante. Além do efeito sinérgico, o que que a gente faz quando associa? A gente consegue reduzir doses. Reduzir doses. Se a gente reduz doses, a gente aumenta a segurança. E por que que aumenta a segurança? Porque eu diminuo a depressão cardiopulmonar. Então, se eu faço um meloxicam, uma dipirona, nesse paciente, a necessidade que ele vai ter de metadona vai ser muito menor para controlar essa dor. Por isso, gente, associem, tá? Associem medicamentos. Não tenham medo, tá? Eu vejo assim, vocês podem concordar comigo ou não, tá? Mas eu vejo um medo grande do pessoal de usar opioides. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Se a gente conhece o que esse fármaco tem de bom e o que ele tem de ruim, ó, como é que faz para baixo? Nunca fiz para baixo. Aqui, ruim, tá? A gente consegue manejar. E o que que o opioide tem de bom? Obviamente, analgesia, né? Analgesia. O que que ele tem de ruim? Depressão. Qual depressão?
cardíaca, então ele pode reduzir frequência cardíaca, reduzir pressão arterial, e ele também vai reduzir o quê? Ventilação do paciente. Então cai frequência respiratória, cai, né, a volume corrente do paciente, aumenta o CO2. Beleza. Eu sei que o opioide vai fazer isso aqui, mas o paciente ele tolera? Ah, tolera. Então beleza, faz, gente. O que que a gente faz aqui? Monitora. Monitore o paciente, tá? Monitore o paciente. Agora, se eu associar, quanto menor a dose do opioide, menos efeito negativo eu tenho. Então, olha a importância da gente fazer uma multimodal, beleza? Então, aqui um exemplo. Vamos fazer outro exemplo, só para a gente já seguir para o fim, tá? Vamos pegar aqui uma MPA. Eu quero fazer, vamos pegar aí a especialidade da Raquel, imagem, né? Imagem, né, Dani? Raquel, imagem, né? Então, imagem. Vamos fazer uma pseudoanalgesia para um raio-x de um paciente com fratura, tá? Chegou aqui um Spitz alemão de um ano de idade que fez fratura de rádio 1, clássico, né? Fratura de rádio 1. Pulou do sofá, quebrou. Chegou urrando no hospital. Então, para essa fratura aqui, como é que a gente vai desenvolver o protocolo anestésico? Então, eu preciso que o paciente fique imóvel e eu preciso que ele diminua a percepção. Então, que medicamento que a gente pode fazer, tá? Para pegar percepção, diminuir percepção e fazer o tratamento da dor. Não é muito comum a gente fazer alfa-2 com opioide. Por que que é interessante? Porque o alfa-2, ele vai atuar aqui na percepção, no locus coeruleus, diminuindo o potencial de ação aqui na percepção. Então, o paciente tem sono. E ele vai aqui na medula, no corno dorsal, e vai fazer analgesia. Então, duas etapas com um medicamento só a gente já conseguiu cumprir. E o opioide a gente não faz metadona junto com a Dex? Beleza, então o opioide ele vem aqui na modulação, também vai fazer analgesia no corno dorsal, e ele vem aqui na percepção e vai fazer o quê? Sedação. Então, com dois medicamentos, a gente atingiu duas etapas nociceptivas diferentes, com o objetivo de sono no paciente e analgesia para essa fratura aqui do rádio ulna. Lembra que aqui o plexo braquial, né, tá chegando aqui, então a gente está fazendo a modulação nesse ponto. Exemplo. Ah, mas o que que eu posso usar depois para casa, né? O paciente bota uma tala, vai ficar no hospital para operar. Já entra com anti-inflamatório. Para tratar o que agora? A primeira etapa. Então, veja, a gente vai associando, fazendo esse raciocínio em cima de cada paciente de forma individual, tá? Mas o caminho, agora a gente já conhece. E para a gente encerrar, então, tá? Nós temos respostas à dor. Então, depois que a gente faz a analgesia, pessoal, a gente precisa monitorar o paciente para ver se ela foi eficaz, né? Como é que eu sei que ela é eficaz? Monitorando, olhando, avaliando o paciente e vendo essas respostas. Então, quando a gente tem respostas nociceptivas do paciente, geralmente a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático, com pupila dilatada, paciente taquipneico, salivando. Aqui inibe a salivação, né? Mas eu já vi paciente salivar com dor, tá? Paciente taquipneico, taquicárdico, então a gente usa escalas, isso é muito legal de ter impresso, tá? Escalas de Melbourne, escalas de Glasgow e a analógica visual. Então, essas três escalas aqui é muito importante que vocês imprimam, plastifiquem e deixem no internamento ali a sua mão para você usar e avaliar o paciente. Então, se tua analgesia não foi eficaz, melhora a analgesia, aumenta essa analgesia, né? Se ao longo do tempo você perceber que o animal ele está com scores baixos, diminui essa analgesia, diminui dose, tira um medicamento, tá? E o raciocínio está aqui, pessoal, né? Escada do tratamento para a gente encerrar aqui a nossa aula, tá? Então, tudo que vocês forem fazer, gente, de analgesia, lembrem dessa escada. O que que a gente tem aqui? Uma base dessa escada igual para todas as etapas, tá? Dor leve, dor moderada, dor intensa e refratária. Então, veja, o que que a gente tem aqui embaixo, na base? Os adjuvantes. O que que são os adjuvantes? Antidepressivos, tá? Anticonvulsivantes, antagonistas do NMDA. Então, aqui no antidepressivos, a classe que eu gosto, né, opioide, que eu, aliás, né, perdão, o medicamento que eu gosto de colocar aqui é o tramadol. Por quê? Porque o tramadol, em cães, principalmente, ele é metabolizado, né, ele é uma prodroga, então ele precisa ser metabolizado em dois. Então, o O-desmetiltramadol e o N-desmetiltramadol.
O O, ele é o opioide, só que no cão ele é pobremente produzido. Então, no cão, o tramadol, ele é um antidepressivo. Ele vai lá e inibe a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, ele entra aqui na base da pirâmide. Anticonvulsivantes, GABAérgicos, principalmente. Tá? E o antagonista de NMDA, a gente pode ter aqui a amantadina ou mesmo a ketamina. Então, veja, qualquer dor que o paciente tem, ele se beneficia de adjuvantes. Agora, dorzinha de cabeça, unha quebrada, berruguinha que está sangrando, qualquer coisa que seja leve, a gente vai usar. Então, analgésicos não opioides, anti-inflamatório, esteroidal ou não, e uma DIP. Se não resolveu esse tratamento aqui para dor leve, então a gente vai associar medicamentos dentro aqui do degrau da dor moderada. Então a gente agora usa opioides em doses baixas, tá? Então a gente tem um intervalo de doses muito grande dos opioides. Metadona varia de 0,1 a 1 na literatura. Então começa menor e se precisar você vai aumentando, tá? Mas o que está aqui. Então mantém DIP, mantém o anti-inflamatório e associa um opioide em dose baixa. Se não resolver, associa agora, principalmente, uma infusão. Aí a gente pode infundir lido, a gente pode infundir Dex, a gente pode infundir opioides, tá? Associa uma infusão. Não resolveu, aí a gente pode fazer um procedimento intervencionista, mais tudo isso que a gente está fazendo. E como essa aula aqui, ela tá dentro do curso de bloqueios loco-regionais que eu ministro, tá? Eu coloco aqui que esses procedimentos intervencionistas, eles são os bloqueios. Lembra que eu falei para vocês que o bloqueio, ele é o padrão ouro? Por que que ele é o padrão ouro? Porque ele não deixa o potencial de ação sair da periferia. Então, nossa, que ficou horrível, né? 300 mil palavras aqui, mas beleza, tá? Se você puder bloquear o paciente logo de cara, tá? Eu estou fazendo um tratamento para uma dor refratária para um paciente que tem uma dor leve, porque ele é o padrão ouro, tá? Padrão ouro. E a regra é, eu gosto de parafrasear o professor Otero e o Fuenzalida, né? Sempre que o paciente cair na tua mão, se possível, faça um bloqueio, tá? Porque você já, com o bloqueio, você vai reduzir dose do anti-inflamatório, você vai reduzir dose do opioide, você vai reduzir dose da sua infusão. Então, o bloqueio ele é muito bom por conta disso. Beleza, gente? Dani, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Meu Deus, já falei 1h15 aqui, né? Mas me coloco à disposição aí para perguntas, né? Se quiser trazer algum caso também para a gente discutir, manda um abraço. Uau! Caramba, Dani, sensacional, cara. Opa, legal. Eu tenho certeza que todo mundo tá impressionado, que nem eu, É como isso, tem. não. Não por isso que é isso. Caraca. É, E aí, time, querem aproveitar e fazer perguntas? aí, já derramei café aqui de novo. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Ah, já. Ainda bem que foi na mesa, daqui a pouco eu limpo. Dani, eu tenho algumas, daí qualquer coisa o pessoal vai emendando aí na fila, Beleza, então. manda brasa, Dani. Tá acabando a bateria aí? Dá pra ir? Não, é a do lápis aqui, o tablet Ah, tá funcionando. Manda brasa. Dani, sempre me perguntam, caso respiratório, emergência, cara, o ideal ali para a gente tentar controlar, o que que você indica? É, Gerar uma sim, sedaçãozinha para tentar é importante manipular. no caso respiratório, tá? Evitar piorar. Então, o que que eu falo assim de evitar piorar? Evitar fármacos que principalmente aumentem secreção de via aérea e que possam induzir vômito, tá? Então, o mais clássico que pode induzir vômito, que a gente sabe, é a morfina, né? Uhum. Então, evite, em casos de dispneia, desconforto respiratório agudo, não façam morfina por conta da êmese, tá? Isso aqui é a primeira coisa que eu falo para vocês. E evitem usar a ketamina em doses muito altas, e eu tô falando doses acima de 2 miligramas por quilo, tá? Então isso aqui é praticamente uma anestesia dissociativa, né? Porque ela aumenta a secreção de via aérea, tá? Via aérea. Então esses dois aqui, não tô proibindo fazer, tá? Então é importante, eu tô colocando a visão aqui da sala de emergência. Mas se você quiser fazer, só saiba que esses medicamentos vão causar isso no paciente, você tem que estar pronto para intervir caso seja necessário, tá?
Então, sugiro não, mas se você quiser, entendendo o que você está fazendo, faça, tá? Então, tomar cuidado com esses dois pontos aqui. Agora, quando a gente fala de dispneia, a gente tem um paciente, por exemplo, insuficiência respiratória tipo 1, tipo 2, e a gente tem que identificar, tá? Tipo 1, tipo 2. Se a gente pegar, por exemplo, um paciente com tipo 2, pega um bulldog braquicefálico, né, problema de palato mole, e ele chega dispneico, sempre associar a clínica, né? Aí Uhum. você tem que fazer medicamentos ou doses que não deprimam no primeiro momento demais esse paciente. Então aqui, Dani, eu falo assim, é titular, cara, titular. E como é que eu faço? Como é que eu conduziria? Tá? Eu tentaria pegar o acesso primeiro, pega o acesso e antes de fazer qualquer medicamento, já deixa o traqueotubo, tubo orotraqueal separado, laringo separado, tudo pronto. Bom, sala de emergência já é para ter tudo pronto, né? E aí, com o acesso, você faz esses medicamentos por via intravenosa, lento e titulado, tá? Então, por exemplo, muito comum a gente usar uma metadona, né? Então vamos fazer uma metadona. Por que que a metadona é legal? Porque a metadona ela tem um trunfo. Ela é um miagonista, e ela também é um antagonista de NMDA, né? Então, se a gente pega ali na literatura dose de 0,1 a 1, começa na mais baixa. Então, pega 0,1 miligramas por quilo. E lembra que o paciente dispneico, às vezes, o paciente ele está muito ansioso também, né? Então, 0,1 miligrama por quilo, dilui e faz ali em 2, 3 minutos. E aí você vai sentindo o paciente na tua mão. Vai fazendo devagarzinho. Se você vê que já caiu demais, para de fazer, né? O que mais eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a Cepram, tá? Inclusive intravenoso, 0,01 miligrama por quilo IV. Isso é legal. Aí a gente faz uma neuroleptoanalgesia aqui, né, com a Cepram e um opioide. Gosto muito de fazer dexmedeto. Por quê? Porque a Dex ela diminui muito pouco a questão respiratória do paciente, deprime muito pouco, faz vasoconstrição, tá? Melhora ali a questão hemodinâmica desse paciente. Só cuidado em pacientes chocados, tá? Não gosto de fazer em chocado em sala de emergência, porque vai diminuir muito o débito cardíaco. Agora, se um problema somente respiratório, aí eu gosto, porque ela também faz broncodilatação. Então, eu posso fazer um alfa-2, dose baixa, por exemplo, 1 micrograma por quilo IV, né, diluído junto com uma metadona baixinha. Então, veja, são Uhum. associações desses medicamentos em doses baixas e tudo que é crise, cara, assim, tá? Seja no centro cirúrgico ou na sala de emergência, façam endovenoso, se possível, tá? Por conta de você ter uma titulação. O paciente está na tua mão. Porque se você faz intramuscular, quem me garante que essa absorção do músculo vai estar boa? Né? E aí eu vou ter que fazer doses cada vez maiores, e aí quando bate no paciente, aí você já aprofunda demais, né? Então a sugestão que eu dou é, né, multimodal, sempre associado, dilui, faz lento, titulado e V para você sentir o paciente, né? E aí você já vai fazendo as outras coisas também, coloca máscara de oxigênio e tal. Se aqui no tipo 2, né? Por exemplo, paciente obstrutivo com CO2 muito alto. Se é um paciente com uma SARA, né? Aí a gente tem um paciente já um pouco mais grave, na minha opinião, né? E você pode até me corrigir mais, porque é mais do teu departamento do que o meu, né? Mas se a gente tem uma SARA um pouco mais grave, né? Às vezes já precisa induzir direto esse paciente por no respirador. Uhum. Já peguei um caso na emergência também de uma torção de lobo pulmonar, tá? O paciente era um Golden, filhotinho de Golden, cara, acho que era 5 meses. Ele engasgou com o Kong no parque. Literalmente o Kong. Sabe o Kong, que é aquele brinquedo? Uhum. Engoliu o Kong, travou aqui, o tutor viu ele parar, ele conseguiu enfiar uma mão lá dentro, tirar o Kong e reanimar ele no parque. Aí trouxe correndo pro hospital. Né? E ele teve uma torção de lobo, eu comecei a monitorar, ele estava bem dispneico, comecei a monitorar ele na sala de emergência. Saturação estava 70 e pouquinho, eu vi que ele começou a perder, fazendo aquelas taquicardia compensatória absurda, né? Aí eu falei peguei o histórico, né? Provavelmente era por conta da parada. Eu falei, ó, precisamos induzir entubar rapidão. Então, nesse paciente que eu já ia induzir entubar com o ventilador ligado, aí eu dissociei ele com acetamina, tá? A queta na sala de emergência é um trunfo muito bom, tá? Então, doses dissociativas aí 3 a 5 miligramas por quilo, né? E o bloqueador neuromuscular que a gente não falou aqui, tá? Então, rocurônio, por exemplo, na sala de emergência é muito bom também. Então, eu usei esses dois aqui para garantir uma intubação e a ventilação o mais rápido possível. Então, é o mesmo Show. raciocínio, né? Só o jeito de você empurrar a droga para dentro do paciente é diferente.
O butorfanol, Dani, eu vejo que é Boa. uma receita que o pessoal gosta de usar bastante também para paciente respiratório, Sim, tá? Por que que o mas butorfanol com é algumas interessante? ressalvas aí, né? Tem que ter umas ressalvas. Vou até botar um asterisco aqui importante, tá? O butorfanol, ele é da classe dos agonistas antagonistas, tá? Qual é a particularidade dessa classe aqui? Ele é agonista kappa e antagonista mi. E ele tem uma afinidade por esses receptores muito maior do que os fármacos da classe dos mi agonistas, que são os opioides, morfina, metadona, fentanil, reme, sufenta. Então, se você administrar o Butorf, você vai precisar esperar pelo menos 6 horas para ele ser metabolizado, para daí você poder usar um miagonista. Então, muita cautela na hora de você fazer o butorfanol, porque você está bloqueando quem, ó? O É, receptor Mi. E se você precisar induzir, entubar, colocar uma infusão de um fentanil, por exemplo, né? Um fentanil, esse fentanil aqui não vai funcionar enquanto o butorfanol estiver atuando. é. Esse é o único detalhe. Então Não tem muito dá para fazer critério. agonista em cima do butorfanol, ele não desloca. Então, esse é o detalhe, tá? Então, esteja muito certo de que você não quer usar um mioagonista. E aí, a dose. Agora, na sala de emergência é interessante usar a classe dos agonistas e antagonistas também como reversores, né? Isso eu acho bom vocês saberem, reversores. Quando existe uma overdose de miagonista, né? Overdose, eu posso usar o butorfanol ou a nalbufina, que também é um agonista antagonista, para reverter esse efeito depressor dos mi agonistas. E da mesma forma que a gente faz os medicamentos titulados, tá? Então você pode fazer 0,05, por exemplo, 0,1 miligrama por quilo de butorfanol para reverter o efeito depressor de um opioide muito potente em mim. Tá? Agora, na sala de emergência, se o teu objetivo é usar o butorfanol, lembra que o butorfanol, por ser um agonista kappa, ele vai fazer disforia, né? Mas ele apresenta uma boa sedação. Então, o butorfanol, lembrem que é mais adequado para sedação do que para analgesia pelo receptor kappa. Mas pode usar tranquilo, né? Só lembra desses detalhes importantes aqui. Geralmente, eu não uso muito, tá? Porque o meu paciente ele é mais cirúrgico, então eu vou precisar do miagonista. Mas aí as doses aí 0,3, 0,4 miligramas quilo de butorfanol para fazer uma sedo analgesia aí na sala de emergência. Não sei se é isso que você usa, Dani, mas pelo menos na minha cabeça era o que eu usava, né? Não, perfeito, Dani. Na verdade, eu sempre falo para ir com muito cuidado. Justamente. E lembra, tá, pessoal, que o butorfanol ele não é a única opção. A gente, na sala de emergência, a gente pode fazer lidocaína, a gente pode fazer alfa-2, a gente pode fazer a queta, né? Então, são Uhum. várias classes que a gente junta tudo, né? E às vezes não sente tanta falta assim do miagonista. Mas se você pretender usar, lembra que vai estar bloqueado. Aí Legal, aqui, legal né? demais. Não no caso respiratório, né? Mas em algum outro caso aí que necessite de um bloqueio, faz o bloqueio na sala de emergência mesmo. Legal, legal demais. Dani, para gato, alguma consideração de cuidados de alguma classe, né? Tirando as ressalvas das doses, que a gente sabe que tem que trabalhar É, com mais cautela. os gatos, tá? Como eles têm uma dificuldade de glucuronidação hepática, tem que tomar um pouquinho só de cuidado com benzos, né? Então, eu particularmente não gosto muito, mas isso é uma opinião minha, tá? Então, tem outros colegas que usam, não tem problema nenhum. Eu não gosto muito para felino dos benzos, nem midazolam, nem diazepam, tá? Porque vai ter um efeito muito prolongado. Tem que tomar cuidado com os serotoninérgicos. Muito comum fazer crise serotoninérgica, né? Síndrome serotoninérgica nesses pacientes por conta da recaptação da serotonina. Cuidado com a mirtazapina, né? Com recaptadores de serotonina. Que mais? Morfina, tá? A morfina, ela não é, aliás, ela é uma substância mais hidrossolúvel, né? Então, para o gato, ela não tem um efeito tão bom assim quanto a metadona, que ela é mais lipossolúvel. Então, esses detalhes mais farmacológicos, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui.
Lembre que os alfa-2 agonistas em gatos, eles são mais resistentes, então geralmente precisam de doses maiores, tá? E de cabeça, Daniel, acho que era isso. Bom, sucesso. Show de bola, Eu Dani. acho que era isso. Se eu lembrar de mais algum aqui, eu já falo, mas se eu não me... Ah, lembrei. Os fenotiazínicos, tá? Acepran e gato não combina muito, não ceda direito. Então, mas eu já fiz várias vezes, né? Mas eu sempre fazia associado a outros medicamentos. Então, só tomem cuidado com os fenotiazínicos no felino, a Cepran, né? Que ele não tem um efeito sedativo assim tão evidente. É o que a literatura traz para nós, tá? Legal, legal demais. E aí, time? É isso? Alguém tem perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Ah, Diga, desculpa, Débora. pode fazer. Opa, quem foi? Quem foi antes? Começa pela Andressa, então, daí a Débora vai na sequência. Ordem alfabética. Boa. Tá. Não vou falar assim muito do caso, mas foi uma situação que eu fiquei um pouco em dúvida. Era um paciente neurocrítico e a gente precisava fazer analgesia. Eu achei, nessa situação, eu queria aproveitar e tirar dúvida, que seria melhor para esse paciente a gente fazer a infusão contínua, porque eu acreditava que eu ia conseguir titular melhor, sentir melhor o paciente nesse sentido. Mas foi preferível fazer o bolos de horário. Só que é que eu sentia que fazia o bolos, ele tinha uma depressão, e aí a gente não queria fazer essa depressão, enfim. Era um paciente que já tinha feito uma cirurgia de tironeoplasia intracraniana, e a gente não Uhum. queria fazer essa depressão. Então eu fiquei em dúvida, porque, ao meu ver, seria melhor fazer a infusão contínua, porque eu acreditava que eu ia ter isso melhor na minha mão, ia controlar isso melhor. E aí não optou-se, o neuro pediu para fazer bolos por conta disso. Aí eu fiquei em dúvida, falei, mas eu acho que a infusão eu ia conseguir controlar isso melhor. Aí a primeira dúvida é com Perfeito. relação a isso, havia, e se tem alguma observação com relação a drogas para esses pacientes neurocríticos, ainda falando disso, mas pensando, por exemplo, num trauma. Uhum. Ó, seu raciocínio tá certinho, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês o conceito de janela terapêutica, tá? Então aqui no eixo horizontal a gente tem o tempo em segundos e aqui no eixo vertical a gente tem a concentração plasmática, tá? O que que acontece quando a gente faz bolos? Por que que o paciente estava deprimindo? Porque quando você faz um bolos endovenoso, o que que você faz com a concentração plasmática? Você sobe muito acima da janela terapêutica. Então, o que que é a janela terapêutica? É o efeito clínico desejado. Então, quando a gente faz um opioide, a gente quer que faça analgesia. E o que que é essa ultrapassagem do topo aqui da janela terapêutica? São os efeitos adversos. Tá? Efeitos adversos. E o que que é o efeito adverso do opioide? O que você falou, deprimiu, né? Então, seda e faz uma sedação excessiva e depressão cardiorrespiratória. Então, o bolos, ele faz isso. E o que que acontece daí, né? Quando você repete o bolos, porque depois de um tempo ele baixa da janela terapêutica, o paciente começa a sentir dor, aí você vai lá e repete o bolo de novo e tudo se acontece novamente. Então, é essa ultrapassagem aqui da janela terapêutica que a gente precisa evitar. E aí a gente pode, né, com certeza, fazer a. Tá dando certo aqui não. A gente pode com certeza fazer a infusão, né? Então, qual que é o raciocínio da infusão? Quando eu coloco uma infusão analgésica, eu tô lá na bomba de infusão, eu setei ela para uma dose, e aí o que que vai acontecer? Essa concentração plasmática sobe muito mais devagar, e ela entra dentro da janela terapêutica e ela fica dentro da janela terapêutica. Então, eu tenho um paciente com o efeito desejado, que é a analgesia, sem uma grande observância dos efeitos adversos, que é a depressão. E isso vale, tá? Para opioide, isso vale para propofol, isso vale para lido, para queta, para dex, o que você for fazer. Esse é o raciocínio. Se a ideia é internar para controle de dor, o paciente vai ficar 12, 24 horas de pós-op, por exemplo, né? Esquece fazer essas administrações em bolos no primeiro momento. Você vai fazer quando o paciente é saudável, ele tem uma boa amplitude respiratória, um bom controle, né? Então, você faz, por exemplo, uma cirurgia de láparo, que você coloca no internamento, você vai lá fazer a metadona de horário. Agora, é diferente da gente pegar uma cirurgia de crânio, né? Se eu entendi, o caso foi isso, né? Onde o paciente tenha um problema respiratório. Então, a infusão é muito mais jogo para ele, com certeza, né? E quando a gente fala de infusão, Andressa, não tem muitas opções que a gente possa infundir, tá? Então, o que que a gente tem de opção?
Alfa 2 a gente pode fazer dexmedeto. A gente pode fazer opioide, que aí varia de remi ou fenta. A gente pode fazer a queta, né, no NMDA. E a gente faz a lidocaína, como anestésico local sistêmico, né? Então, geralmente, ou magnésio, dá para colocar também, mas não sei se seria indicado, né? Nesse caso, sulfato de magnésio, acho que é aqui, né? Aqui, sulfato de magnésio, tá? Geralmente, o que eu vejo o pessoal fazer tá aqui. Coloca Dex, coloca um opioide, coloca queta, coloca lido. Tá? E a gente já está fazendo uma bela de uma analgesia, pegando principalmente percepção e modulação da dor. E aí, se o paciente está na infusão de opioide, obviamente a gente não precisa fazer o bolus de horário, né? Então a gente suspende o bolus. Parou de fazer a infusão, também podemos fazer uma infusão só de Dex, Ketelid. E aí a gente vai ter um consumo de uma metadona, por exemplo, muito menor do que se não tivesse fazendo a infusão. Então a gente associa esses medicamentos aqui, a gente tem uma depressão muito menor. Tá? Gente, fica assim de consideração, tenham muito carinho pela dexmedeto, principalmente em paciente internado, porque a Dex ela faz essa pseudoanalgesia. Eu não gosto muito, sinceramente falando, da analgesia dela. Ela não é um bom analgésico, mas ela é um excelente sedativo. E lembrem que qual é a quinta etapa do caminho nociceptivo? Cadê aqui? Que é a percepção. Se eu tenho um paciente internado, ele está ansioso, ele está afastado da família, tem o pincher do lado dele que não para de latir. Então, se eu tenho um paciente muito ansioso, estressado e com dor ainda, tá? Faz muito bem para ele eu diminuir essa atividade do córtex aqui. Tá? Então faz muito bem. Eu vejo o pessoal não utilizando a Dex, às vezes por medo, tá? Mas lembrem muito com carinho. Cadê minha anotação aqui, né? Lembrem muito com carinho dela, tá? Usa dose baixinha, 1 micrograma quiloro, por exemplo. Né? Você vai ver que teu consumo dos outros analgésicos vai cair muito porque você está sedando o paciente. Tá? Então, e o legal dela é que não deprime respiração também, que nesse caso neurocrítico seria super bom. Não sei se eu viajei muito aqui, mas Respondeu, obrigada. beleza. Agora é a Débora, né? Isso, tudo bem? Tudo bem, É, Débora. a minha dúvida é sobre cadelas prenhas, porque já teve uma situação que eu atendi uma cadela que era muito reativa, mas que estava em Uhum. trabalho de parto e o filhote estava encarcerado, enfim, e aí eu precisava sedar para poder manipular, enfim, até o anestesia chegar e tudo mais. E Tá, aí eu fiquei sem saber o que fazer nesse tá. caso. Maravilha. Então eu brinco assim, ó, tá? Para cesariana eu sou um pouco suspeito para falar, né? Porque tem o protocolo que eu desenvolvi no meu mestrado, tá? Mas na cesariana, o que que é importante? Primeira coisa, tá? O feto, ele recebe a irrigação sanguínea da mãe. Então, se a mãe tá hemodinamicamente bem, tá? E o feto, obviamente, você falou que estava encarcerado, tinha N problemas gestacionais, né? Mas se o filhote está dentro do útero certinho, tá? Se a mãe está hemodinamicamente bem, o feto ele vai estar bem também. Porque ele vai estar recebendo aporte de sangue, ele vai estar recebendo oxigênio, os nutrientes que ele precisa. No caso do encarceramento, que é uma emergência, mesmo precisa arrancar ele lá de dentro, de qualquer forma, tá? O que que eu sugeriria para você fazer? A dexmedeto, tá? Na literatura, que é o artigo da Gropet, se eu não me engano, tá? É Gropet da Theriogenology de 2019. E saiu outro na Theriogenology, não sei se é da Gropet, eu posso procurar aqui, só me lembro depois, desse ano, 2025, tá? Falando que a dexmedeto, ela não atravessa a placenta. Então você pode fazer a dex para sedar a mãe, e é bom porque já ajuda no controle hemodinâmico também, tá? E tudo o mais que você fizer, passa. Então, assim, é questão de o tempo urge, essa Sapucaí é grande mesmo, né? Então, acelerar para entrar em centro cirúrgico, mas assim, a classe que eu falaria para você, botar até uma coroinha aqui em cima, né? É o alfa 2 agonista pela literatura, né? E aí a dose varia aí de 2, 3 microgramas por quilo, tá? E de preferência, se você puder fazer IV, né? Mas você falou que era bem reativo. Então, se tiver de acesso, deu boa, faz IV, se não, faz intramuscular mesmo, tá? Opioides, muito cautela, porque passa, bem lipossolúvel, principalmente metadona, morfina passa, placenta.
Ketamina passa, benzodiazepínico passa. Então, que são as outras classes aí que ajudaria a gente na sala de emergência, tá? Então, se precisar usar para um controle de dor, que eu acredito que essa cadeia devia estar com muita dor, né? Na literatura, existe a indicação de fazer metadona, tá? A dose de 0,2 aí, miligramas por quilo, beleza? Então, eu particularmente não faço de primeira escolha, mas se você precisar para um controle de dor, dá para fazer. Tem artigo que fala de cesariana usando metadona na MPA, tá? Então, se essa ideia é mais uma contenção química mesmo para esperar o anestesia chegar, eu iria de Dex. Fechou. Muito obrigada. Muito... Nada. Ô, Dani, Depois me lembra que eu mando esses artigos aqui, eu só tenho que achar aqui no computador. tá. Alguma diferença da Dex humana, da linha veterinária? Eu não notei. Tem Tá. gente que fala, tem Ó, gente só o que preço, não né? fala. Notou o preço. É, o preço é diferente, é quase 50% mais barato, né? Assim, Dani, Legal. experiência própria, eu noto que a Dex veterinária, mas assim, é uma percepção muito suave, assim, tá? Eu vejo que por via intramuscular ela cede um pouco mais rápido. Mas assim, uma observação minha que outros colegas já falaram que não vê diferença, tá? E vê igualzinho, não muda nada. Legal. Legal demais. E aí, time? Sucesso, então? Vamos tirar Fechou? uma fotinha, Dani? Vamos. E, gente, eu vou deixar meu contato aqui para Ah, você. contato, Instagram, tuas empresas, É, seu Pix, deixa tudo aí, Dani. é 8794-7707 meu telefone, tá? Então, se vocês quiserem mandar WhatsApp, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E o meu arroba é Daniel Zanin, tá? Então, me sigam lá, porque tem bastante conteúdo legal, tem gente que já me segue e me conhece. E faço o convite também, caso vocês desejem, de conhecer a Comunivete, né? Que é uma comunidade específica para anestesistas veterinários. Então é a minha comunidade e lá dentro tem bastante coisa. Inclusive o Dani já está convidado para dar aula de gás lá, né, Dani? Só não deu a gente, Meu Deus do céu, tô devendo mas a essa gente por dá um muito jeito, tempo. né? Mas vai dar, Então, vai se dar. vocês puderem aí me prestigiar seguindo a página, agradeço de coração. Legal. E o Dani tem muitos cursos aí, Bastante, gente. bastante. Muito legal. Dani, só não descompartilha a tela, que daí a gente Opa, tira uma pera aí. fotinha ali. Como é que eu faço esse trem agora aqui? Aqui, parar. Boa. Eu não sei como que faz, deixa eu só mudar aqui o modo. Ô, Dani, não sei se você já tá sentindo isso, cara, mas a tecnologia tá indo tão rápido que eu, que não tenho nem 32 anos direito, eu já tô me sentindo ignorante, cara. Esses dias dentro da comunidade mudou um botão, eu já não sabia mais o que fazer, cara. Ah, eu não sei como que faz, gente, para ficar os quadradinhos tudo junto, vocês sabem? Peraí. Eu acho que. Ou se alguém conseguir fazer na própria tela e dar um print e mandar no grupo pra gente. Que Deixa o eu meu ver. só aparece o Dani principal e todo mundo em cima, né? Source própria vista. Participantes. Tem um. É visualizar lá em cima à direita, Dani. Visualizar, viu? Ah, Galeria. boa, Aí, galeria. boa. Boa, galera. Agora Achei. sim. Gente, sorrisão aí bonito. Olha a foto. Beleza? Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. E calma aí. Já doeu a bochecha já. Deixa eu só ver se foi, confirmar aqui. Foi. Foi? Boa. Gente, Dani, muito obrigado. Achei Imagina, meu irmão. sensacional, de verdade. Uma aula, putz, foi mais do que uma aula, assim, cara. Muito boa mesmo. Espero que você esteja com a gente logo, logo, novamente, Claro. né? E foi sensacional. Parabéns mesmo mais uma vez, meu amigo. Imagina, meu irmão. E, Turma, gente, obrigado mais uma se vez também aí. tiverem de dúvida, não hesitem em mandar mensagem aí que a gente se acerta. Parabéns, Dani. Valeu mesmo. Beleza? Time, Tamo grande junto, gente. Deus abraço. abençoe a Beijo no todos. coração de todo mundo. Abração. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.